Começa agora, Metrópole Debate. As dúvidas sobre os caminhos da aposentadoria, você tem neste espaço a oportunidade de tirar as suas dúvidas e receber esclarecimentos sobre os caminhos que você deve percorrer para garantir os seus benefícios na área previdenciária. Conosco no Metrópole Debate já está o professor Paulo Bacelar para nos acompanhar nesse espaço que tem como prioridade a informação sincera, verdadeira para você, telespectador, telespectadora. Vamos às perguntas, professor Paulo Bacelar. A primeira dúvida vem do nosso telespectador Carlos Oliveira, da cidade de Caucaia. Ele diz, professor Paulo Bacelar, que trabalha em uma empresa de call center e está afastado por causa de uma tendinite e quer saber se vai receber o mesmo valor referente ao último salário que ele recebeu. Como é que é feito esse cálculo do auxílio, professor Paulo Bacelar? Olha, o auxílio-doença, ele não tem relação com o último salário dele quando ele é empregado. O cálculo do auxílio-doença vai ser uma média aritmética simples desde julho de 94 até a data do mês anterior à sua incapacidade, considerando aí os 80% dos maiores salários. Então vai ser uma média e dessa média vai se multiplicar ainda por um fator de 91%. O auxílio-doença é 91% dessa média apurada desde julho de 94. Pergunta da dona Maria José Camarão Amorim, da localidade de Garrote, em Caucaia. Ela é pensionista e pergunta se quando completar 65 anos de idade, terá direito a receber o auxílio idoso. Depende. Vai depender da renda familiar, que é até de 1/4 do salário mínimo. Se ela tiver um marido, por exemplo, que é aposentado, se ela viver somente com o marido, a renda per capita vai ser dividida por 2 e vai ser maior do que 1/4 do salário mínimo. Aí ela não teria direito ao benefício, mas vai depender da renda familiar dela no momento que ela fizer 65 anos. Outra pergunta nessa mesma área, a Andréia Simões de Caucaia diz que o pai é aposentado por idade e a mãe dela já completou 60 anos de idade e tem dúvida, a mãe da Andréia pode receber o LOAS mesmo tendo uma pessoa aposentada na mesma residência? Administrativamente não. E outra coisa para consertar, o LOAS, mesmo sendo para o homem como para a mulher, é aos 65 anos. Né? 60 anos ainda não dá direito a ela a pedir o benefício assistencial ao idoso. Mas se ela mora sozinha com o marido, que é aposentado, a renda do aposentado irá para a renda dela, dividida pelo número de pessoas que moram na residência, e aí ela terá que fazer esse cálculo para saber se é maior do que 1/4 do salário mínimo. Outra pergunta também que envolve a lei da Organização da Assistência Social, LOAS. A mãe da Regina Rocha de Souza, que mora no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza, tem 67 anos de idade e nunca contribuiu com o INSS. O pai dela é aposentado e pergunta se a mãe tem direito a receber o LOAS. A mesma coisa, né? Se ele é aposentado e mora sozinha com a mulher, com a esposa, a renda familiar vai ser dividida por 2. Se ele é aposentado, a renda dele vai ser feita aí um cálculo, dividido por 2, vai dar mais do que 1/4 do salário mínimo aí, administrativamente ela não terá direito ao amparo social ao idoso, Luciano. Mas judicialmente tem entendimentos, de acordo com uma decisão do Supremo Tribunal Federal de 2012, de que esse cálculo da renda familiar deverá ser refeito. Enquanto não for refeito, o Supremo tem entendido que uma pessoa só aposentada com valor pelo menos de um salário mínimo não entraria para a renda familiar da esposa. Mas administrativamente esse cálculo ainda é feito e ela terá o benefício dela indeferido no INSS. Professor Paulo Bacelar, o nosso telespectador Marcos Lima, de Caucaia, diz que está afastado do emprego há 1 ano e 6 meses e pergunta, com 2 anos afastado pelo INSS, a pessoa pode se aposentar? Não existe um tempo mínimo. O médico do INSS é que vai dizer se ele já está incapaz permanentemente ou se continua incapaz provisoriamente, de acordo com o auxílio-doença. Professor Paulo Bacelar, o José Dilson de Oliveira Duarte, que reside em Caucaia, diz que o pai dele trabalha em uma empresa e há 2 anos está sem tirar férias. O que deve fazer para conseguir as férias? Ele já assinou a carteira em 2010, mas passou 2011 e 2012 sem carteira assinada. Em 2013 e 2014, assinou novamente a carteira. Ele já tem direito a receber o PIS? São 2 perguntas. Primeiro sobre as férias e o segundo questionamento em relação ao PIS. Olha, sobre o PIS eu vou deixar essa pergunta para responder depois, porque a gente não trabalha com essa parte do direito. Tem que ser com a Caixa Econômica Federal. Mas, em relação às férias, para cada período aquisitivo de 12 meses,
você tem um período que você tem que gozar de férias. Se ele também de 12 meses. Se ele não gozar as férias nesses próximos 12 meses, já é devido ao pagamento das férias, do valor das férias, de 1/3, né, sobre as férias, no valor dobrado. Então vai se pagar as férias o mês inteiro, somado a 1/3 desse valor, multiplicado por 2, somado. Se ele está trabalhando na empresa e a empresa não está pagando as férias, no momento que ele sair da empresa, ele poderá requerer isso judicialmente. A nossa telespectadora Ana Maria de Calcaia pergunta: a pessoa sendo pensionista pode se casar novamente e não perde a pensão que recebe? Não tem problema. Ela pode casar novamente, não tem problema. Pode casar que não irá perder a pensão. Francisco Leandro da Silva Santana de Calcaia. O irmão do Francisco sofreu um acidente de moto enquanto trabalhava vendendo gás e teve 70% do corpo queimados. Ele não pode se expor ao sol. Então, como conseguir a aposentadoria? Olha, primeiro você tem que saber se ele é segurado, né? Se ele não faz referência à contribuição ao INSS. É aquela questão, Luciano, que as pessoas que trabalham por conta própria têm que contribuir, mesmo que não seja de carteira assinada, contribuir como contribuinte individual. Se essa pessoa ela é contribuinte do INSS e teve um acidente, por causa de uma contribuição só, ele poderia já ter direito ao auxílio-doença. Se esse auxílio-doença dele, que é provisório, se tornar permanente, se o médico entender que ele não pode mais trabalhar como motoqueiro e a atividade principal dele era de motoqueiro, ele vai ter direito à aposentadoria por invalidez, mas precisa saber se ele estava contribuindo. Aí está, nessa resposta do professor Paulo Bacelar, a importância para você que trabalha sobre motos ou com motos, ter o cuidado e sempre buscar informações da área previdenciária, porque assegurado você vai ter direitos a todos os benefícios pagos pela Previdência Social. Daniele de Costa Souza de Calcaia. A Daniele tem um filho especial e recebe o benefício do INSS. Ela tem 33 anos de idade, nunca trabalhou com carteira assinada porque tem que tomar conta da criança. Nessa condição, é possível conseguir, professor Paulo Bacelar, alguma ajuda do INSS? Infelizmente não, Zé. Não existe nenhuma norma legal para garantir direitos a benefícios de pessoas que tomam conta de pessoas. A dona Fátima Pereira Gomes, do Conjunto Araturia, em Calcaia, diz que foi casada há 10 anos, ficou judicialmente separada 1 ou 2 anos e depois o ex-esposo faleceu. Ela tem direito a se aposentar como viúva? Não, porque ela já estava separada de fato. Ela precisa, para ter direito à pensão, ter que comprovar que tinha dependência econômica dele mesmo depois de separado. O nosso telespectador Fábio, do bairro Altran Nunes, em Fortaleza, diz que trabalha há 1 ano e 9 meses e não estão sendo depositados os direitos dele. O que ele deve fazer para que o patrão faça o depósito de contribuições sociais, de FGTS, a cada mês, professor Paulo Bacelar? Conversar com a empresa, né, Luciano? Não tem outro motivo aí. Se ele for ajuizar talvez uma ação trabalhista agora, pode ser que ele perca o emprego. Então aí tem que conversar primeiro com a pessoa responsável para ver se a empresa de boa fé faz essas contribuições. Francisca Cisnete, bairro Nossa Senhora das Graças, em Fortaleza. Ela trabalha como cozinheira, mas na carteira está assinada a função de ajudante e está afastada pelo INSS. Quando voltar ao trabalho, pode ser demitida, professor Paulo Bacelar? Depende. Se o benefício dela for por acidente de trabalho, ela não poderá ser demitida depois que ela volta, que ela retorna do auxílio-doença, por um período de 12 meses. Se esse benefício dela for somente previdenciário, e aí você vai saber pela espécie de benefício, se for a espécie 31, ele não tem direito à estabilidade quando retorna do auxílio-doença, a empresa poderá demitir. Professor Paulo Bacelar, a dona Cisnete ainda tem outra pergunta. Ela diz que a mãe dela, que não é aposentada, mas é pensionista, caso venha a se aposentar, perde a pensão deixada pelo ex-marido? Não, a aposentadoria não tem problema. Ela vai acumular a sua aposentadoria com a pensão por morte. O que ela não pode ter é um benefício assistencial ao idoso, que ela não pode acumular com nenhum benefício previdenciário. Se ela trabalhou e for se aposentar, ela vai acumular os 2 benefícios. Você está acompanhando o Metrópole Debate pela TV Metrópole. Você deixa a sua dúvida, deixa a sua pergunta nesses interesses que aparece aqui na sua tela. E daqui a pouco a gente volta com mais uma etapa do Metrópole Debate sobre os caminhos da aposentadoria.